pessoal, me chamo Joyce, sou professora de Química e hoje vou falar com vocês sobre polaridade de ligações e de moléculas. O objetivo é que vocês saibam diferenciar exatamente isso, quando uma molécula vai ter ligações polares ou apolares e como isso interfere na polaridade da molécula como um todo, como a gente analisa isso. Quando a gente fala de ligações iônicas, eu tenho sempre um átomo que doa um elétron. Nesse exemplo, o sódio doa um elétron para o cloro, formando o cloreto de sódio. Então, nessa união de átomos, eu sempre vou ter a formação de um polo. Sempre uma ligação iônica vai ser polar, eu tenho essa certeza. É por isso que o foco desse vídeo é analisar ligações covalentes. Como eu vou saber se uma ligação covalente é ou não polar? Então, pense agora, no primeiro momento, em moléculas lineares que têm apenas uma ligação covalente. A do hidrogênio tem uma ligação simples, a do oxigênio tem uma ligação dupla. São átomos iguais, não é? Vai ter diferença de eletronegatividade? Lembrando que eletronegatividade é a tendência de um átomo de puxar elétrons para si? Não, porque os átomos são iguais. Então, esse par de elétrons vai ser distribuído igualmente entre esses dois átomos. Nenhum vai puxar mais o par de elétron para ele. Então, a ligação entre átomos iguais sempre vai ser apolar. E a molécula também vai ser apolar, no caso de uma molécula formada apenas por uma ligação. Se for mais de uma ligação, a gente tem que analisar. Olha o segundo exemplo. Átomos diferentes e com uma grande diferença de eletronegatividade. Então, quando eu tenho essa grande diferença de eletronegatividade, a minha ligação é polar. O flúor ele vai ficar ali com a carga parcial negativa que eu represento com esse G com um sinal negativo. Carga parcial negativa. Significa que apesar de eles compartilharem juntos o par de elétrons, esses elétrons eles não estão igualmente distribuídos ali. O flúor ele puxa mais os elétrons para si. E aí que eu tenho então o polo negativo formado no flúor. Nesse caso, ligação é polar, molécula também é polar. Tem como a ligação ser polar e ainda assim a molécula apolar? Tem. Quer ver só? Nessa molécula eu tenho berílio ligado ao cloro, que é um elemento mais eletronegativo e vai puxar os elétrons para si, gerando uma carga parcial negativa, representada por esse G com menos na frente. E essas setas? Essas setas me indicam a direção em que os elétrons estão sendo puxados. Eu chamo isso de momento dipolar. Tá? Momento dipolar representado pela letra grega Mi, que é parecida com o U, tá? A letra grega Mi. Então, pense, por exemplo, em um bloquinho e que você puxa para um lado com a força, teu amigo puxa para o outro lado com a mesma força. Ele vai sair do lugar? Não vai, né? Uma força vai anular a outra. É o mesmo que ocorre nessa molécula. Então, olhem bem, as ligações covalentes são polares, porque berílio e cloro são átomos diferentes, com eletronegatividades diferentes e geram um momento dipolar. Mas o vetor momento dipolar de uma ligação, somado ao vetor da outra ligação, acabam se anulando. E quando eu falo de vetor, pessoal, é essa setinha aí direcionada ao cloro, tá? Isso aí é o vetor momento dipolar. Então, os dois se anulam, o momento dipolar resultante é igual a zero e a molécula é apolar. Porém, as ligações são polares. Vamos analisar agora uma molécula com geometria angular? Nessa molécula, as duas ligações são polares, porque enxofre e hidrogênio são elementos diferentes com eletronegatividade diferentes. A minha setinha, o meu vetor, ela vai em direção do elemento mais eletronegativo, que vai ter um polo negativo ali, porque ele vai puxar a nuvem eletrônica para si. Nesse caso é o S, o meu enxofre. Isso gera, a soma desses dois vetores, gera um vetor para cima, o meu momento dipolar resultante diferente de zero e para cima. Eles não se anulam, eles se somam. Então, ligações polares, molécula polar. Vamos analisar agora a molécula da amônia? Nessa molécula, nós temos 3 ligações covalentes, todas polares. Por que mesmo que é polar? Átomos diferentes, eletronegatividades diferentes. Nitrogênio e hidrogênio formam uma ligação polar. E eles geram um momento dipolar resultante para cima, porque o nitrogênio é um elemento mais eletronegativo aí.
Então, átomos diferentes, ligações polares, e a minha molécula também é polar, porque o meu momento de polar resultante é diferente de zero. E no caso de uma molécula com geometria tetraédrica, o que acontece aí? Tem um macete fácil de você saber isso, tá? Se todos os ligantes são iguais, já sabe que a molécula ela é apolar. Porque olhem só, nesse exemplo, o elemento mais eletronegativo é o cloro. Então vai ter um vetor para cima, né, aquele cloro que está em cima, e um vetor para baixo em direção àqueles 3 cloros que estão ali. Esses dois vetores vão se anular. E aí eu vou ter uma molécula com momento dipolar igual a zero. Porém, as ligações são polares, tá? Mas uma molécula tetraédrica em que todos os ligantes são iguais, ela é apolar. Por outro lado, se um ligante for diferente, aí a molécula é polar. Resumindo, molécula tetraédrica com todos os ligantes iguais, ela é apolar. Mudou um ligante, a molécula é polar. Nesse exemplo, as ligações entre carbono e cloro são todas polares, mas ligação entre carbono e hidrogênio é considerada apolar, porque apesar de diferentes, eles têm uma eletronegatividade muito próxima. Vamos então ao resumo. Se uma molécula tiver apenas uma ligação e essa ligação for entre átomos iguais, a molécula é apolar, assim como essa ligação. Agora, se for entre átomos diferentes com uma diferença de eletronegatividade, ligação polar, molécula polar. Se tiver mais de uma ligação, mesmo que essa ligação seja polar, e a gente sabe que é polar muito simples, olha se é átomo diferente, eletronegatividade diferente é polar, mas a gente precisa analisar a soma vetorial do momento dipolar gerado. Se a molécula for com geometria tetraédrica, é muito fácil também. Tem todos os ligantes iguais? A molécula é apolar. Só analisa se as ligações vão ser polares ou não. Tem um ligante diferente? Molécula é polar. E não se esqueça que a ligação entre carbono e hidrogênio é uma ligação apolar, porque a eletronegatividade deles é muito próxima. Dá uma olhadinha na fila de eletronegatividade e você vai perceber isso, ok? Por hoje era isso. Muito obrigada por terem assistido e até a próxima.